Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre emprego. Afinal de contas, buscar emprego exige muito mais do que enviar currículos. Hoje, essa jornada envolve adaptação às novas tecnologias, preparo para diferentes etapas do processo seletivo e, principalmente, equilíbrio emocional diante das incertezas. Atualizar o currículo, manter um perfil profissional ativo, participar de entrevistas e lidar com recusas fazem parte de um processo que muitas vezes é longo e desgastante. Mas o que realmente faz diferença nesse cenário? Para conversar sobre o tema, eu recebo o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Mato Grosso do Sul, Igor Andrade. Bom dia, Igor. Prazer falar contigo sobre um tema tão importante que é essa busca pelo emprego num mundo que mudou muito nos últimos anos, né? Perfeito, Ricardo, bom dia. Sempre bom falar contigo, com a tua audiência. Justo, esse tema sempre foi um marcador assim sociológico na humanidade mesmo, né? A gente vê as relações de trabalho sempre foram debatidas, inclusive em relação à economia, em relação às tecnologias, e hoje não é diferente. Tudo aquilo que acontece de mudança, de processo de transformação até no comportamento humano, afeta e reflete no trabalho, né? Com quem um candidato a uma determinada vaga concorre mais? Com os outros candidatos ou com os seus próprios, suas próprias virtudes e seus próprios, vamos dizer assim, desafios internos? É boa essa pergunta, Ricardo, porque hoje em dia, né, a gente não vê mais aquelas filas na busca por emprego, a gente vive basicamente um processo de pleno emprego no Aqui no país. nosso estado, Nosso estado nem principalmente, se né? fala também, assim, a gente tem uma economia tão pujante que deu conta de abarcar todo esse contingente que nós tínhamos. Então agora, justamente, quem está se candidatando tem que ficar muito mais atento à sua qualificação, à sua jornada e até mesmo aos algoritmos, aos mecanismos de triagem que usam inteligência artificial, tecnologia, e justamente se preparar mesmo e não tanto preocupar com concorrência, com outros adversários, né, que nem são adversários no final das contas. Quais habilidades estão sendo mais valorizadas nesse momento no mercado de trabalho? Bom, a primeira delas, eu acho que, inclusive, não é só para buscar emprego, mas eu acho que nas relações como um todo, é a capacidade de aprender, de se adaptar. A gente vive um mundo onde a única constante é a mudança. A gente está vendo tudo mudar a todo instante. Então, quem consegue se adaptar, ter um pouco mais de jogo de cintura, eu acho que já é a habilidade core, assim, principal para buscar emprego. A única certeza é de que não há constância, né? Exato. No meio do trabalho, então, a gente está vendo toda hora mudar até a legislação, marco regulatório agora, se discute jornada, direitos trabalhistas, então a gente tem que estar toda hora se atualizando, É né? verdade. O que mais chama atenção quando você olha para um currículo? Olha, hoje eu diria como recrutador, que eu ainda atuo também, objetividade e clareza. A gente vive uma era de tanta informação que se há muita coisa ali, passa mais um aspecto de tentativa de ludibriar quem está recrutando, do que propriamente uma candidatura um pouco mais saudável. Então, você vai redigir seu currículo, atente-se para ser claro, objetivo, colocar somente e tão somente aquilo que você de fato vivenciou, de fato você tem como credencial, como estudo, não mentir também, né? Talvez isso seja chover no molhado, né, Ricardo? Mas é importante frisar, não é bom mentir no seu currículo. Ou indo para o outro extremo, né? Qual é o erro clássico que se comete ao estruturar um currículo, ao fazer uma entrevista de trabalho? Bom, começando pelo currículo, é o excesso de informações que não tem tanta relevância para o processo seletivo. Pessoas que costumam mencionar muitas realizações, detalhar demais as atividades que realizaram. Foto é uma coisa que a gente não, como recrutador, não costuma mais utilizar como. Nunca foi, nunca deveria ter sido um critério, mas hoje em dia eu acho que cria já um processo até de recusa assim, por parte do currículo, um currículo confuso, como eu disse, que passa uma tentativa de ludibriar, de enganar quem está recrutando. No caso da entrevista, postura. Hoje quem está analisando assim 360, vê a pessoa da hora que ela chegou para a entrevista, como se porta, como fala, como se dirige ao recrutador, até porque ficou mais subjetiva a análise, né, Ricardo? Não é tão assim objetivo. A gente tem que entender mais comportamento, a aderência dos valores daquela pessoa aos valores da empresa, então tudo começa a ser analisado antes até mesmo da entrevista. Até que ponto, já que está falando em análise do perfil de cada um, desde o momento que chega para uma entrevista,
até que ponto as mídias sociais, o perfil de mídias sociais influencia nesse quesito? Essa pergunta é bem sensível, né? Porque se a gente pensasse sob o olhar ético, e a BRH, inclusive, tem esse papel de acompanhar os profissionais de recursos humanos para que eles estejam cada vez mais alinhados à questão ética, moral, não seria muito adequado um recrutador ficar, como que a gente diz, stalkeando o candidato, né? Mas acaba acontecendo. Então, assim, é natural, quem se expõe está sujeito a essa análise. Então, tem recrutadores que pedem, inclusive, no processo de candidatura, olha, coloca aqui o link da sua rede social, e, de fato, hoje em dia, conforme as coisas que você posta, talvez colocar o link e sair apagando, né? Exatamente, aí já corre atrás para pagar post, página que está seguindo, então tem que ter esse cuidado. Claro, isso vai variar de acordo com a área de atuação, tem áreas que isso é até mais relevante, né? Você ter uma rede social mais movimentada, inclusive. Agora, quando a gente, né, obviamente que a gente vai construindo uma história em todas as frentes que a vida proporciona. Pensando na vida profissional, é importante ter algum cuidado na construção das mídias sociais, na participação em mídias sociais? Eu acredito que sim, Ricardo, até porque a gente tem que cuidar, inclusive, com a exposição excessiva no sentido de riscos mesmo, de golpes. Então, existe hoje em dia vários mecanismos de golpe com vagas de trabalho. Então, nas redes sociais a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente pode acabar entrando em furadas ou até mesmo passar uma imagem, um aspecto profissional que não é real. Então, eu diria que sim. Assim como a gente tem que cuidar isso com nossas crianças, no aprendizado, tem que cuidar também na relação de trabalho o uso excessivo de redes sociais. Muito interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar a nossa conversa. Fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão.
Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Igor Andrade, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Mato Grosso do Sul. Igor, quando a pessoa às vezes está procurando currículo, procurando emprego, ela sai disparando o currículo para todo canto. Isso ainda tem importância? Será que dá para acreditar que isso pode trazer algum retorno? Ricardo, isso é uma prática que sempre aconteceu, né? Se a gente buscar um pouco mais no passado, era comum a gente buscar nos classificados dos jornais, né? E circulando as vagas e ali buscar o meio pelo qual nós iríamos nos candidatar à vaga. Só que isso hoje em dia perdeu um pouco de valor, primeiro porque hoje os recrutadores se comunicam entre si. Então, se eu começar a ver um currículo que está rodando na mão de todo mundo, passa uma ideia de desespero, de despreparo. De fato, também vai aumentar o nível de ansiedade desse candidato, porque dificilmente ele terá retorno de todas as candidaturas, então pode ser que passe um tempo, ele nem saiba o motivo pelo qual ele não avançou no processo seletivo. Então não é efetivo, porque não vai gerar talvez uma admissão, uma seleção, e não é efetivo também porque vai acabar gerando esse nível de ansiedade, essa carga de expectativa maior, né? Qual é a melhor estratégia? Perfeito. A melhor estratégia é, primeiro, um bom nível de networking, de relacionamento, de convívio social. Isso é muito importante, né? Muito, Ricardo. Cada vez mais você conhecer pessoas que possam referenciar a sua candidatura é muito importante. Claro, não basta só conhecer pessoas, tem que ter o talento, a capacidade técnica, né? Mas assim, isso estreita, isso reduz todo o caminho de busca. Então é importante relacionamento e, claro, capacidade de se atualizar constantemente, de estudar, de se desenvolver permanentemente. Isso é, sem dúvida alguma, muito importante. Agora, essas seriam as principais diferenças de um candidato que tem uma estratégia, que tem um foco, daquele candidato que realmente está ali sem nenhum grande diferencial? Eu acredito que sim. Tem posições que a questão técnica é tão predominante que a gente nem considera tanto esse aspecto mais comportamental. Mas em 90% dos casos, as vagas são vagas que podem ser treinadas, são habilidades que são desenvolvidas no treinamento que a empresa desenvolve internamente. Então, o comportamento vai ser decisivo na hora de tomar uma decisão. Então, é muito importante, sim. Isso está cada vez mais claro, né, de que o comportamento, como é que são minhas reações diante de crises, como é que são minhas reações diante de situações inesperadas. Isso tem um grande diferencial? Se eu tenho mais criatividade ou menos? Totalmente. Inclusive, a gente vê essa mudança não só nas empresas, mas os candidatos também estão sendo mais subjetivos, mais abstratos em sua busca. Então, eles buscam empresas que combinem com seus valores e as empresas também estão sempre olhando para esse lado da cultura, de um comportamento que esteja mais afinado com aquilo que ela busca. Então, de fato, no final das contas, o tal do match, né, que é esse encontro definitivo, ele vai acontecer muito passando por esse lado comportamental. Se você fosse escolher uma característica determinante que diferenciaria em muito um candidato altamente qualificado de outro também altamente qualificado? Difícil pergunta de milhões, né? Mas eu acho que a coerência entre aquilo que foi falado durante a entrevista, com aquilo que foi apresentado, né, no currículo, se tem alguma certificação, alguma graduação. A questão da coerência hoje eu acho que é um valor que se sobressai em relação aos outros, porque de fato é o que a gente está buscando, autenticidade, verdade, alguém que vai entregar, que não vai ficar só na promessa. Então eu diria que essa coerência. E alguma característica que traria um prejuízo importante para o candidato? Falta de postura, desrespeito durante a entrevista, um comportamento sem mesmo essa polidez, sem essa condução um pouco mais social, uma dificuldade Numa entrevista de se relacionar. seria melhor um pouquinho mais de formalidade ou não? Acredito que sim. Eu acho que
todo o excesso na comunicação, seja nela gestual, até da fala, verbal, eu acho que passa essa ideia, como eu disse, o grande medo, você percebeu, do recrutador é ser enganado, é comprar gato por lebre. Então, assim, a preocupação geralmente é esse cara ou essa mulher que está diante de mim, ela está me passando aquilo que realmente ela é, ou ela está tentando, só durante esse processo, me convencer? Então, é esse cuidado, essa sensibilidade. Geralmente são profissionais de psicologia que aplicam o processo de entrevista até para ter esse olhar mesmo mais comportamental. Agora, é bom tomar cuidado para não parecer algo muito treinado, ensaiado, né? Que talvez não tenha o mesmo impacto ali no dia a dia, né? Porque o dia a dia ele não lida com situações já pré-determinadas, não é verdade? Perfeito, Ricardo. A gente vive hoje a cultura do script, né? Tudo é prompt, Sim. tudo é uma linguagem já pré-determinada. Então, quem vai para a entrevista tem que cuidar para não ficar, de fato, robotizado, tem que ser mais orgânico, mais fluido. E isso passa, mesmo que passar uma ideia de ansiedade, de insegurança na hora, é ainda melhor do que passar uma ideia muito preparada, muito produzida. Agora, por muitas vezes o candidato vai receber negativas. Isso pode gerar um sentimento de frustração. Até que ponto isso pode comprometer a sua autoestima e prejudicar realmente a conquista de um espaço de trabalho? Isso é um ponto que a gente sempre cuida muito, porque o trabalho ele é um fator chave na construção da identidade pessoal, né? A gente, geralmente, quando vai falar a respeito de nós, a gente fala, olha, eu sou o fulano de tal, profissional de tal área. Então, quando a pessoa tem dificuldade nessa jornada, de fato afeta a questão de dignidade, de saúde mental. A gente vê tantas pessoas que acabam desenvolvendo, ou já tinham predisposição de transtorno de ansiedade, até mesmo depressão, por conta dessa busca, talvez nem sempre tão bem sucedida, né? Então, de fato, quem está nesse processo tem que estar sempre cuidando com isso, buscar profissionais se for necessário, buscar uma terapia, uma psicoterapia. Então, é muito importante mesmo. A gente vive esse momento agora, inclusive as empresas começaram a se preocupar mais com isso, com a saúde mental, com os riscos psicossociais no ambiente de trabalho também. Agora tem até normas que devem ser seguidas, né, dentro das empresas para justamente mitigar esses riscos, mitigar os riscos, né, das doenças mentais. Por vezes, né, esse candidato está há algum tempo fora do mercado de trabalho. Qual deve ser a sua primeira atitude quando deseja buscar o espaço novamente? Gostaria de falar sobre isso após o intervalo, pode ser? Maravilha! Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Igor Andrade, ele que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Mato Grosso do Sul. Igor, o cara ficou muito tempo fora do mercado de trabalho e agora quer retornar. O que é que ele deve se atentar? Vou usar uma metáfora da navegação, Ricardo. Imagina que você pegou um barco e saiu em alto mar. A primeira coisa que você deveria cuidar antes disso era entender as condições de navegação, do tempo. Perfeito. Então eu acredito que assim, está retornando para o mercado de trabalho, tente entender o que está acontecendo na sua área, tente se atualizar não no sentido de capacitação, mas mesmo um olhar um pouco mais sociológico. Olha, minha área agora é uma área que está sendo muito invadida pela tecnologia, ou não, eu consigo ainda, com os mesmos caminhos que eu utilizei no passado, ter um bom êxito no meu trabalho. Então o primeiro olhar seria entender antes de começar essa busca, né? Porque a gente sabe que de fato muita coisa mudou e métodos que davam certo no passado já não dão mais certo hoje. Existe uma grande preocupação no mercado de trabalho com a inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial vai tirar postos de trabalho, vai substituir o ser humano. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu penso que esse risco já nem existe mais, efetivamente. Eu acho que a inteligência veio para facilitar, para automatizar muita coisa, mas cada vez mais existe uma teoria que a gente chama de high-tech e high-touch. Quanto mais avança a tecnologia, mais necessidade do toque, do afeto a humanidade sente. Então eu imagino que com o advento da IA, tanto no ambiente profissional, nas relações, a gente vai sentir cada vez mais falta do toque humano, da capacidade humana de sentir, de desenvolver. Então eu acho que não há esse risco. É fato que pessoas que ficarem muito alheias à IA terão dificuldade de continuar no mercado de trabalho, mas como tudo aconteceu, claro, né? Após a Revolução Industrial, a gente viu que quem não sabia usar a máquina ficou para trás. Na verdade, tem que saber usar a IA, né? Tem que saber usar a IA, mas não vai ser substituído pela IA. Talvez seja substituído por quem sabe usar a IA. Eu concordo. Isso. É o mesmo pensamento que eu tenho, né? Porque no mundo como que temos hoje, com o que a IA pode oferecer, não saber utilizá-la, não utilizar essa ferramenta... Ou negá-la, né? Ou negá-la é um grande equívoco, né? De fato. Eu também penso dessa forma. Atrás,
né? Ainda quando estava formando, havia eu preciso fazer curso disso, curso daquilo, preciso ter certificação em área X, Y, Z. Isso ainda tem muita validade no mercado de trabalho? Muito, Ricardo. Foi bom você tocar nesse ponto, porque teve um período que a gente banalizou, sobretudo até a graduação, formação acadêmica, né? Como se, de fato, o mais importante na profissão fosse a capacidade de ter boas relações, ou você se vender muito bem. A gente teve isso com a rede social no início, né? Quem sabe se vender, fazer... Os profissionais acharam que por um tempo teriam que aprender a fazer dancinhas para se darem bem, né, em suas profissões, por conta do TikTok. Mas, na verdade, assim, quem tem formação, quem tem um olhar um pouco mais técnico para a sua área, vai estar sempre à frente dos demais. Assim, isso não tem como superar essa questão. Então, não deixe de estudar, não deixe de se desenvolver, não pare somente na graduação. Tem áreas que, quanto mais a gente avançar na questão de mestrado, doutorado, é melhor. Então, minha recomendação para todo mundo, sobretudo aos jovens, não parem de estudar. Você tocou num ponto interessante, que são essas dancinhas de TikTok que muitos profissionais têm adotado. Não sei se estou enganado, mas parece que deu uma diminuída nisso. Enfim, até que ponto isso não fala contra o profissional? Então, eu também tenho um olhar um pouco... Crítico e um pouco contraditório também ao mesmo tempo, porque eu penso assim, de fato a gente tem que entender os movimentos sociais, né? Isso se impôs sobre nós, a questão da tecnologia, dos vídeos mais curtos, mas eu acho que de fato, à medida que um profissional ele gasta tempo produzindo conteúdo, produzindo vídeo, eu acho que ele não está praticando tão bem a sua profissão, não está buscando desenvolver tecnicamente, cientificamente a sua área, então de fato há um prejuízo. Você não constrói autoridade, né? Eu penso que sim, é uma autoridade que se impõe através de uma narrativa apenas, então só tem o discurso, não tem a praxis, então eu acredito que compromete, porque bem ou mal o tempo que seria ocupado para desenvolver tecnicamente, cientificamente, ou até mesmo empiricamente, gasta-se produzindo conteúdos que serão apenas viralizados, né? Agora, por outro lado, as mídias sociais podem ajudar a construir autoridade, e isso pode impactar positivamente também no crescimento profissional. Como é que você avalia isso? Com certeza, Ricardo. Quando de fato há uma capacidade, há uma autoridade no tema, e aí você usa um veículo para que isso seja cada vez mais ampliado, né, o alcance do seu trabalho, daquilo que você entrega, tenha uma amplitude maior, aí eu concordo, acho que é importante. Isso não afeta, inclusive, a jornada de trabalho. Muitos empresários veem com bons olhos quando um funcionário, além de entregar aquilo que faz o trabalho, também consegue desenvolver essa capacidade de comunicação. Tranquilo. O problema é quando a comunicação substitui a entrega, né? Isso que seria o problema. É verdade. Aí, de fato, você está é um problema. falando é absolutamente correto. Não adianta eu saber me comunicar bem e não entregar nada. É o famoso falar até papagaio fala, né? E o contrário também vale, né? Sim. Eu tenho lá um conhecimento teórico gigantesco, mas não consigo me expressar, não consigo transmitir aquele conhecimento. Também isso traz algum prejuízo nos dias atuais. Certamente, certamente. A habilidade de comunicação, de interação, hoje em dia, eu acho que também é algo que, tal qual a tecnologia, não tem como a gente recuar mais. Quando a gente olha um pouquinho para frente, quais são as habilidades que serão mais valorizadas no mercado de trabalho? Perfeito, isso é muito legal de falar. Primeiro, tecnologia. Então, assim, não tem como ficar de fora mais dessa onda, tem que aprender minimamente todas as áreas. A segunda coisa muito importante, eu nem diria que é uma habilidade, uma skill, mas é talvez um conjunto delas, que é a questão de saúde integral. É legal falar aqui no seu programa, porque hoje em dia as pessoas buscam emprego, buscam estudar, mas assim, se negligenciar a questão da saúde, seja ela mental, saúde emocional, até mesmo física, como que você vai conseguir desempenhar a sua função? Então, é uma habilidade, talvez uma preocupação que a gente tem que ter daqui para frente. Não precisa ser triatleta, né? Não. Fazer o Ironman, né? Não chega tanto, né? Mas tem que estar com pelo menos ali um cardiozinho em dia, né? Claro, e também uma terapia em dia, se possível. Claro, isso é muito importante. Igor, eu quero agradecer muito sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Foi muito, muito interessante. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui batendo um papo contigo, ainda mais quando a gente pode falar de maneira tão fluida sobre um tema que está no nosso dia a dia, né? Volte sempre. Obrigado. E agradeço a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Até o próximo Saúde e Algo Mais.